uma vez nessa noite, para que tenhamos condições de compreender bem a mensagem que a espiritualidade maior vem nos trazer. Pô, gente, há 15 dias atrás, 2 semanas atrás, num sábado, dia 18 de abril, nós espíritas comemoramos uma data muito importante para nós. Nós comemoramos 158 anos do lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos. 158 anos que Kardec codificou os ensinamentos da espiritualidade maior e lançou essa luz sobre o mundo. Também, durante as pesquisas, eu acabei descobrindo que é comemorado nesse dia também o Dia do Espírita. Então, se nós não sabíamos, nós sabemos. Nós temos um dia 18 de abril, também é comemorado, pelo menos aqui no Brasil, o Dia do Espírita. E para que nós entendamos a obra, é necessário que a gente também entenda um pouco quem foi aquele que trouxe essa obra para o mundo. Que nós entendamos um pouco da personalidade de Kardec. Que a gente conheça Kardec verdadeiramente. Porque eu ainda percebo que muitos de nós ainda achamos que Kardec foi escolhido meio que aleatoriamente. É alguém que estava passando ali pela rua e é os espíritos, esse aí que está passando, é você mesmo, você serve, vem aqui. Vem aqui que a gente precisa de você. E não é bem assim. Então a gente vai entender que no dia 3 de outubro de 1804, vinha ao mundo Hippolyte Léon Denis Rivaio, mais conhecido como Allan Kardec posteriormente, nascido em Lyon, na França, numa família católica de formação, mas que não tinha uma ligação assim tão forte com a religião, mas eram católicos por conveniência. Na época era um mundo quase que totalmente católico, o mundo conhecido até então era quase que totalmente católico, se dedicava a esta religião. Uma família que vinha de magistrados e advogados, então eram juízes e advogados em sua grande maioria. E Kardec então foi uma criança que desde cedo demonstrou uma inteligência superior, demonstrou uma capacidade de aprendizado maior do que o normal, do que as crianças ao seu redor. E por conta dessa capacidade superior, desse intelecto de Kardec, ele foi enviado por sua família para a Suíça, para estudar em Verdun, no Instituto Pestalozzi. Jean-Henri Pestalozzi era um célebre professor, pedagogo, que fundou uma escola, e nessa escola ele usava aquilo que ele batizou posteriormente de a pedagogia do amor. Está falando de uma época, no século XIX, em que ainda se era permitido e estimulado o castigo físico aos alunos dentro da sala de aula. O aluno que não respondia a questão corretamente quando era perguntado pelo professor, ele apanhava na sala de aula, sofria castigos. Esse método se perdurou inclusive aqui no Brasil até o início do século XX. Muitas pessoas ainda pegaram esse método totalmente inadequado de ensino. Pestalozzi entendia que não era assim que se fazia, não era assim que se ensinava a alguém. Que na verdade, através do amor, o indivíduo conseguiria aprender com mais facilidade. E conseguiria aprender de uma maneira muito mais prazerosa. Então Pestalozzi iniciou esse processo, a pedagogia do amor. E Kardec foi ensinado através deste processo pedagógico. E Kardec começou a se destacar. O jovem Hippolyte começou a se destacar dentro daquela escola. Aos 14 anos ele já formava grupos de estudo e dava aulas gratuitas para aqueles alunos que tinham mais dificuldade, que não tinham a mesma capacidade de aprendizado que ele. E ele ainda adolescente, quando Pestalozzi precisava viajar para alguma conferência, para resolver algum assunto fora do instituto, ele já deixava o jovem Hippolyte tomando conta como responsável pelo Instituto Pestalozzi. Kardec então era uma pessoa de destaque, se destacava por conta da sua inteligência e principalmente por conta da sua boa vontade em ajudar. Por ser um jovem muito bondoso, muito caridoso, ele se destacava dos demais. E aos 18 anos então se forma Hippolyte Léon. Ele sai do Instituto Pestalozzi com um diploma de pedagogo
mas também habilitado a dar aula de gramática, de anatomia, de matemática, de física, de química. Ou seja, ele sai com conhecimento em várias áreas. Ele sai com capacidade de se aventurar por várias áreas do conhecimento acadêmico. Sai de lá também um poliglota. Kardec dominava o alemão, porque estudou ali na Suíça, na parte em que se fala mais o alemão, mas também falava muito bem o inglês, o espanhol, o italiano, além de dominar, logicamente, a sua língua natal, que era o francês. Então Kardec também era um poliglota, ou seja, uma pessoa extremamente preparada, intelectualmente preparada para aquele trabalho em que ele estava se dispondo, em que ele se disporia mais tarde a fazer. Não era uma pessoa qualquer, era alguém que já trazia um conhecimento inato dentro de si, adquirido em suas várias reencarnações. Era alguém que já trazia essa predisposição e essa boa vontade em contribuir com a obra de Jesus no mundo, e foi escolhido a dedo para que se desse essa missão para ele. Não foi qualquer um, era alguém que tinha totais condições de contribuir com a obra de Jesus na Terra e codificar a doutrina espírita, lançar essa luz no mundo. Acontece que Kardec, quando sai do Instituto Pestalozzi, começa a dar aulas. E logo ele se torna um professor muito famoso. Começa também a escrever vários tratados e estudos de pedagogia. E o professor Rivaio se torna célebre em Paris. Começa a ser conhecido em toda a França. Começa a ganhar fama e até mesmo recursos materiais muito vastos, porque ele tinha uma grande gama de alunos. Muitas eram as pessoas que vinham até ele para que ele se tornasse professor dos seus filhos, para que ele educasse novas mentes, e assim ele vai ficando famoso. Ao passo em que Kardec vai crescendo profissionalmente, começa-se a saber então que na França iniciava-se um fenômeno conhecido como o fenômeno das mesas girantes. Esse fenômeno era o seguinte: as pessoas se reuniam em celebrações, às vezes em festas, se reuniam em volta de uma mesa. Elas colocavam a mão sobre a mesa e aquela mesa respondia perguntas, né? Elas provocavam um fenômeno sobre aquela mesa, em que aquela mesa ia respondendo perguntas. Respostas simples a princípio, de sim, de não. Depois, as respostas foram passando a ser um pouco mais complexas, porque eles colocaram o alfabeto ali no chão, aos pés daquela mesa, e a mesa ia, naquele fenômeno, indicando as letras da palavra que ela queria formar. Então dava respostas um pouco mais complexas. Mais tarde Kardec vem explicar, através do livro dos médiuns, que provavelmente não, que com certeza existiam ali alguns médiuns de efeito físico entre aquelas pessoas que doavam o seu ectoplasma para a espiritualidade, e a espiritualidade provocava aquele fenômeno naquelas mesas. Mas Kardec começou a ficar sabendo daquele fenômeno e teve vontade de ir lá conhecer, de ir lá saber o que era. Ele tinha um grande amigo que participava desses fenômenos, Fortier. Era um grande amigo de Kardec que participava ativamente dessas atividades, e um dia então convidou Kardec a estar ali junto com eles, presenciando aquele fenômeno. E Kardec, mais tarde, num dos seus artigos que ele publicou na Revista Espírita de Paris, ele vem dizer que quando ele foi conhecer aquele fenômeno pela primeira vez, ele foi com o seu espírito totalmente desarmado. Ou seja, ele foi lá simplesmente com a curiosidade de saber o que era aquele fenômeno. Ele não sabia o que era. Então ele não foi lá já com aquela ideia, com aquele preconceito formado de que ali, na verdade, era um engodo, era um engano, em que pessoas estavam tentando enganar outras pessoas. Não, então eu vou lá para descobrir qual é o charlatanismo, qual é o método de charlatanismo que eles estão empregando ali naquele local. Não, ele não foi com isso, ele não tinha essa ideia. Muito menos ele foi com a expectativa de estar descobrindo uma nova fonte de energia, uma nova ciência, algo diferente, não. Ele simplesmente foi lá para saber o que era. Ele não sabia o que era, ele foi com a curiosidade que um cientista tem. Não havia a menor possibilidade de estar havendo algum tipo de engano daquelas pessoas ali, que realmente havia uma energia inteligente que atuava sobre aquela mesa. Porque ele já sabia que a mesa é um objeto inanimado.
Então que deveria existir algum tipo de energia inteligente atuando sobre aquele objeto inanimado. A mesa não tinha a menor condição de responder aquelas perguntas. Kardec então foi com essa predisposição. Começou a estudar mais a fundo, a procurar entender que energia era aquela que atuava sobre aqueles objetos. E com o tempo as coisas foram se desvendando para Kardec. Com o tempo a espiritualidade foi se mostrando cada vez mais presente para ele. Ele começou a receber mensagens, começou então a trabalhar com médiums, primeiramente com duas médiums jovens, de 16 e 14 anos respectivamente, as irmãs Boudin. Mais tarde, Celine Jaffé, uma médium jovem também de 19 anos à época, começou a trabalhar com Kardec. E a última médium que se juntou àquela equipe ali que trabalhava mais próxima a Kardec foi Hermance Dufour. Com 14 anos, Hermance Dufour começou a trabalhar também com Kardec, nessa equipe espiritual de médiuns que trabalhava junto com Kardec. Hermance Dufour, que nós conhecemos bem, através da psicografia de Vanderlei Pereira, ela tem nos trazido livros maravilhosos. Eu recomendo a todos... Vanderlei Oliveira. Eu convido a todos a ler, por exemplo, Escutando Sentimentos. É uma obra belíssima, que nos elucida muito sobre vários fatos da nossa vida, várias situações que passamos que às vezes nós não temos resposta. Não sabemos como desvendar aquela situação, como melhorar de vida, como enxergar as coisas por um outro ponto. Então, Hermance Dufour tem várias outras obras que ela trouxe através da psicografia desse médium. Então, Kardec começa a trabalhar na primeira edição do Livro dos Espíritos. A primeira edição do Livro dos Espíritos foi lançada com apenas 506 perguntas. Depois, na segunda edição, é que se somaram outras perguntas até a coleção completa, de 1019 perguntas. Mas Kardec, quando ele começou a trabalhar na primeira edição do Livro dos Espíritos, quando as pessoas começaram a saber qual era o novo projeto que o professor Rivail começou a se integrar, quando começaram a descobrir qual era o novo projeto que ele estava trabalhando, que ele ia lançar para as pessoas, ele sofreu muita rejeição. Kardec foi um homem que começou então a perder alunos, começou a perder trabalhos, começou a passar dificuldades financeiras, que ele não tinha mais de onde tirar, e os recursos que ele tinha, ele estava empregando nessa obra, para que ela ficasse pronta e pudesse ser lançada. Começou a sofrer perseguições da própria Igreja Católica na França, que não concordava com as suas ideias. Apesar de que já havia acontecido a Revolução Francesa, a França já havia se determinado como um Estado laico, onde várias religiões poderiam ali coexistir, mas a força da Igreja Católica não era muito grande naquela época, mesmo um Estado laico. E Kardec começa a sofrer essas perseguições. E chegou um ponto em que Kardec resolveu desistir de lançar o Livro dos Espíritos. Imagine o que seria de nós hoje se ele tivesse levado esse plano dele até o final. Kardec desiste de lançar o Livro dos Espíritos. Muito mais do que isso, Kardec decidiu que ia destruir aquela obra. Não só não vou lançar, como eu quero acabar com isso. E resolveu ir até a ponte sobre o rio Sena, em Paris, jogar fora o Livro dos Espíritos. Mas quando chegou ali, sobre a ponte, ele desistiu de jogar aquele livro dentro da água e deixou lá. Deixou o livro num canto da ponte lá e foi embora. Determinado a não lançar aquela obra. Passado um tempo, chegou um homem ali, na beira da ponte em Paris, que estava passando por grandes problemas e resolveu acabar com a sua vida. Aquele homem estava indo ali para cometer o suicídio. Antes de se jogar no rio, antes de cometer esse suicídio, aquele homem olha para o chão e vê ali um livro, o Livro dos Espíritos. O nome chama a atenção desse homem. Ele se sente atraído por aquela obra, por aquele nome. É um homem que realmente chama a atenção, o Livro dos Espíritos. E ele pega no chão e começa a ler. Começa a ler o Livro dos Espíritos e vai lendo, vai consumindo aquela obra, resolve ir para casa. Não, eu vou para casa hoje, de repente eu me mato amanhã. Hoje não, vou terminar de ler o livro primeiro. E começou a ler o Livro dos Espíritos e começou a consumir aquela obra. Terminou, ficou maravilhado com aquilo. E na contracapa do livro tinha lá o endereço de Kardec. Tinha o endereço do professor Rivail.
E aquele homem então escreve uma carta, envia de volta aquele livro para Kardec. E quando Kardec recebe o livro, espantado, porque mandaram de volta para ele abre e lê a carta. E num dos trechos daquela carta, aquele homem, depois de contar a história dele para Kardec, pede a Kardec que não destrua aquela obra, que não desista de lançar aquele livro no mundo. Porque assim como havia salvo a vida dele, salvaria a vida de várias outras pessoas que por algum momento também se sentiram desamparadas no mundo e pensaram em cometer o desatino do suicídio. Essa então é a confirmação que Kardec precisava para fazer o lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos. E assim ele faz, na data de 18 de abril de 1858. Ele lança então essa obra. Passado algum tempo, Kardec resolve então, está na hora de lançar a segunda edição, já lançamos a primeira, vamos lançar a segunda. Para isso, Kardec resolve aumentar ainda o número de perguntas. De 506 ele passa para 1019. Mas Kardec era um cientista. Era um homem que precisava da confirmação, da comprovação científica de que o trabalho que ele estava fazendo era o correto. E o que faz Kardec então? Ele pega as perguntas do Livro dos Espíritos e envia para várias partes da Europa e do mundo. Envia para as Américas, envia para a Ásia, envia para outros países da Europa ali, as mesmas perguntas. Espera até receber as respostas e vai comparando as respostas que ele recebeu. E vai descobrindo que as respostas que ele recebeu de várias partes do mundo eram exatamente as mesmas que ele havia recebido nas suas reuniões com o seu grupo mediúnico na França. Que as médiuns que trabalhavam com ele haviam psicografado exatamente as mesmas respostas que médiuns de várias partes do mundo conhecido até então haviam psicografado. E a gente vai entender que nessa época esse era um método válido. Hoje em dia não é válido mais. A nossa capacidade de comunicação é muito maior. Eu, particularmente, tenho um grande amigo que está morando na Austrália. Eu falo com ele todos os dias, em tempo real, porque a nossa capacidade de comunicação mudou, é diferente. Agora, na época de Kardec, não. Imagina mandar para a América do Norte, para as Américas, essas perguntas para que fossem respondidas. Ia demorar pelo menos uns 2 meses, 3 meses de navio, até chegar lá, a pessoa receber, responder as perguntas, mandar de volta. Vamos botar que até ele receber tudo de novo, pelo menos 1 ano, até que ele tivesse esse material em mãos novamente. Então era um método válido. Hoje em dia não seria, mas na época de Kardec era um método perfeitamente compreensível e válido, que mostrava a veracidade daquele trabalho. E assim Kardec fez. E depois lançou o Evangelho segundo o Espiritismo, lançou o Livro dos Médiuns, lançou a Gênese, lançou Céu e Inferno. Depois tiveram a brilhante ideia de lançar obras póstumas após o desencarne de Kardec. Livro também que não faz parte da codificação, não faz parte do Pentateuco, mas se fizesse não teria problema algum, porque é um livro maravilhoso também, que é o comentário de Kardec a várias passagens, são comentários de Kardec a várias situações. Também é bom que nós estudemos obras póstumas, que vai nos trazer um grande conhecimento também. E a partir então do lançamento do Livro dos Espíritos, a doutrina espírita começou a se espalhar pelo mundo. Atualmente ela é mais concentrada no Brasil. A maior parte de espíritas no mundo está no Brasil. E quando se encontra um centro espírita fora do Brasil, na grande maioria também ele foi fundado por brasileiros que moram fora do Brasil. A gente entende isso. Mas o que mais nos chama a atenção é que 158 anos depois do lançamento da obra de Kardec, nós ainda não compreendemos inteiramente o Livro dos Espíritos. Nós ainda não conseguimos assimilar aqueles mandamentos, aqueles ensinamentos que Kardec trouxe naquele livro. Nós não conseguimos ainda trazer dentro dos nossos corações a verdade daqueles ensinamentos. E olha que às vezes nós lidamos com pessoas e a pessoa fala, não, mas eu já li o Livro dos Espíritos umas 5 vezes. Olha, eu sou espírita há 40 anos, e há 40 anos eu estudo o Livro dos Espíritos. Estuda, mas não entendeu, leu, não refletiu sobre aquelas questões, não buscou compreender a profundidade daquilo.
E aí, se eu pergunto, qual é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, e todo mundo que está aqui, ou pelo menos 99% das pessoas aqui, sabem me dizer o que é Deus. Mas se eu pergunto, quem já refletiu sobre a primeira pergunta do Livro dos Espíritos? Quem já buscou entender a profundidade desse ensinamento, dessa pergunta? O que é Deus? E aí eu vou dizer que menos de 0,5% de nós vai dizer que já refletiu sobre essa primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Notem a inteligência de Kardec. Logicamente, teve inspiração na espiritualidade, mas a inteligência de Kardec em buscar a profundidade desse ensinamento, entendendo que Deus não é um ser, mas é algo, é alguma coisa. O que é Deus? Kardec já entendia que aquela figura que nós tínhamos de Deus, um velho de barba branca sentado num trono, comandando os destinos do mundo, é uma ideia totalmente falsa, que não condiz em nada com a realidade. Mas já entendia que Deus é alguma coisa, é algo, é uma energia. É algo que rege os destinos do universo, mas que não tem uma forma definida, que não mora num local definido, mas que é o todo, está em toda parte, está em tudo e tudo está nele. Eu sei que às vezes é complicado a gente entender essa ideia de Deus. Deus é o todo, está em tudo e tudo está em Deus. Mas é assim que é. E como diz lá no Livro dos Espíritos, um dia nos será dada a oportunidade de conhecer a Deus verdadeiramente, de entender a Deus, de receber ordens diretas de Deus. Essa é uma mensagem de esperança que os Espíritos trazem a Kardec no Livro dos Espíritos. E mais, a gente não refletiu sobre a pergunta e também não reflete sobre a resposta. É a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E aí eu não reflito sobre essa resposta. Como assim? É a inteligência que abrange tudo. É o princípio de tudo. Tudo veio dele. Tudo começou com Deus. E a obra de Deus não tem registro de um início, ela sempre existiu. Ela sempre aconteceu. É um ser que não foi criado por ninguém. Porque assim como diz também no Livro dos Espíritos, se alguém criasse Deus, logo este outro ser seria Deus e não ele. Então nós não refletimos sobre a profundidade dessa resposta. Ler, estudar e compreender. É isso que nós precisamos fazer. Quando eu abrir o Livro dos Espíritos, eu buscar entender a profundidade de cada resposta daquela ali, o ensinamento que aquilo pode me trazer. E às vezes eu escuto muitos de nós espíritas falando, não, mas eu quero ler obras mais complexas. Eu quero aprofundar, expandir meu conhecimento. O conhecimento que o Espiritismo me traz é muito pouco. Eu preciso conhecer outras coisas. Eu preciso ampliar meu campo de visão. Eu já ouvi isso muitas vezes. E essa mesma pessoa que me fala isso, eu tenho certeza, não leu ainda as obras básicas da codificação. Não estudou, se bobear, não passou nem no primeiro capítulo do Livro dos Espíritos. Não está nem naquela classe dos que apenas leram. Porque não conhecem. Não entendem que a profundidade contida na obra básica da codificação já é vastíssima. E que nós podemos passar uma encarnação inteira de 70, 80, 100 anos e não conseguirmos chegar nem na metade da profundidade daqueles ensinamentos. Não conseguimos atingir nem 1/10 daquilo que pode trazer para a nossa vida de útil. Porque não nos predispomos a compreender. Não nos predispomos a estudar verdadeiramente. E aí nos tornamos espíritas que não estudam, que não conhecem a própria religião, que não conhecem os próprios ensinamentos. Eu sou espírita, mas eu não sei nada de espiritismo. E aí eu vou ser aquele espírita que quando eu vou para a casa espírita eu só vou lá atrás do fenômeno. Porque eu não entendo a causa do fenômeno. E aí eu vou para a câmara de passe, aí eu tomo passe. Se o passe não me arrepiar todo, não serve. Não, eu quero não. Eu tomei passe com a médium tal, olha, aquele passe é bom, me arrepia dos pés da cabeça. Só quero tomar passe com ela. Se não for com ela, não tem serventia. Mas eu não entendo, eu não conheço.
E aí tá lá, a pessoa aplicando o passe. Aí eu não sei por que em algum momento a pessoa aplica o passe um pouco mais parado, só direcionando a sua mão aqui para o meu chakra frontal. Não sei porque em algum momento, às vezes, a pessoa faz alguns gestos com a mão, dá aquilo que nós chamamos de passe dispersivo, porque eu não estudo, eu não busco compreender. E aí eu vou achando que a doutrina espírita é algo sobrenatural, quando na verdade não é. Doutrina espírita é algo natural. A comunicação com a espiritualidade é natural na nossa vida. E ela só não se dá de forma mais presente no nosso dia a dia, porque nós não estamos preparados para compreender essa comunicação entre um plano e outro da vida. Eu não estou preparado para entender que posso sim ter uma comunicação mais presente com os espíritos que estão ao meu redor, me auxiliando. Que eu posso às vezes conversar com aquele que está tentando me atrapalhar por algum motivo, está cobrando uma dívida do passado, mas eu não sei porque eu não estudo. Eu não sei porque eu não estudo. E aí eu ouço falar de chakra e eu penso assim, mas isso é coisa de esoterismo. Olha, eu fui lá no centro, fui lá no estudo, às vezes, fui lá no estudo da mediunidade lá, Francisco, a Cristian falou um negócio de chakra lá. O que é isso? Será que a Cristian está misturando? Não, a Cristian não está misturando, não. Ela está falando de doutrina espírita, está falando de centros de força. Todos nós temos. Temos ali os nossos chakras principais e temos vários outros espalhados pelo nosso corpo. E a finalidade do passe é reequilibrar esses chakras, para que nós tenhamos uma vida melhor, tenhamos um pouco mais de equilíbrio na nossa vida. Mas eu não sei, porque eu nunca estudei. Então eu acabo me tornando aquele espírita que só busca o fenômeno. E busco de uma maneira errada, porque eu não compreendo o fenômeno, eu não entendo o fenômeno. Eu não sei, aí eu vou na casa espírita, eu sei que o fulano de tal é médium. Começa a prece, o fulano fecha o olho, já fico ali de rabo de olho olhando. Será que hoje ele vai dar uma comunicação? Será? Ih, olha só, acho que ele deu uma tremidinha ali, hein? Será que vai falar alguma coisa? Pouco importa se vai falar ou não. Não é para isso que eu estou ali. Eu estou ali para buscar me melhorar, para buscar me instruir. E se eu estudasse doutrina espírita, eu entenderia. Porque se ele deu uma comunicação, como eu já disse aqui, é algo natural da vida. É um intercâmbio que se daria com muito mais naturalidade se todos nós já tivéssemos nos proposto a estudar esses fenômenos, a compreender esses fenômenos e aceitá-los de maneira mais natural na nossa vida. Mas eu não sei, porque eu não estudo. E aí quando eu vou falar da criação do mundo, já concordo com aquela visão criacionista de que o mundo foi feito em 6 dias. No 7º dia, Deus descansou. E se alguém me pergunta algo sobre isso, eu não sei o que dizer, porque eu não estudei. Eu não fui lá na Gênese estudar, ler o trabalho de Kardec na Gênese sobre a criação do mundo. Entender que na verdade o mundo passou por 6 eras geológicas extremamente complicadas, de mudanças muito radicais na sua estrutura física, em que maremotos eram necessários, grandes terremotos, erupções vulcânicas, em que vários cataclismas naturais eram necessários para que se moldasse a atmosfera terrestre até ela chegar ao ponto que nós conhecemos hoje e aqui pudéssemos habitar tranquilamente. Esses foram os 6 dias de trabalho de Deus, as 6 eras geológicas da criação. E aí eu não vou entender também que o 7º dia em que dizem que Deus descansou é a chamada era cenozoica, que perdura até hoje. Já há vários milhões de anos e perdura até hoje. E essa é uma era em que o mundo não passa por grandes transformações naturais. Tem ali, às vezes acontece terremotos, como aconteceu no Nepal esses dias. Às vezes acontece algum outro desastre no mar, algum maremoto. Mas é em menor escala, é numa escala muito menor do que já aconteceu. Porque a Terra não necessita mais passar por grandes transformações na sua estrutura física, geológica. Então esse é o 7º dia em que dizem que Deus descansou. É um tempo em que a Terra não passa mais por grandes transformações. Passa por algumas transformações, mas nada tão radical quanto passou anteriormente. Mas eu não posso saber disso. Isso só sabe quem se propôs a buscar esse conhecimento, quem se propôs a estudar. E quando eu falo se propor, é porque para nós nada é escondido. A doutrina espírita está aí.
para que todos nós tenhamos a condição de ler aquilo que foi escrito por Kardec, para que todos nós tenhamos a condição de buscar esse conhecimento, para que todos nós possamos realmente compreender o que acontece no mundo ao nosso redor, o que acontece conosco na nossa vida. É um guia, a doutrina espírita é um guia que vai nos levar à evolução que tanto buscamos. Mas para isso eu tenho que buscar esse conhecimento para a minha vida. Eu tenho que me predispor a interiorizar esse conhecimento, a absorver esse conhecimento, a entender aquilo que me é passado e a colocar em prática no meu dia a dia todo o conhecimento que me é fornecido, que me é ofertado. Hoje em dia nenhum de nós mais pode dizer que vive sobre o véu da ignorância. Não pode. Todos nós já temos o conhecimento necessário para sermos pessoas melhores, para buscarmos no nosso dia a dia ter uma condição melhor, para buscarmos no nosso dia a dia uma condição de vida que vai nos trazer, contribuir não só para a nossa vida, mas também para a vida das pessoas ao nosso redor. A doutrina espírita pode nos dar isso, através dos seus ensinamentos, através da codificação de Kardec. Mas nós ainda não buscamos esse conhecimento. E aí a pessoa me fala, não, eu adoro as obras de André Luiz, a codificação é um pouco chata de ler, mas as obras de André Luiz são maravilhosas. E muitas das coisas que estão na obra de André Luiz a pessoa lê e não entende, porque antes precisa ler a codificação. Existe um livro de André Luiz chamado Evolução em Dois Mundos, que a própria FEB pede que antes de ler esse livro a gente lê a Gênese, estude a Gênese. Tal é a complexidade das informações nesse livro, porque ele fala de estruturas biológicas, ele fala de diversas coisas, diversos assuntos, que se eu não tiver o básico do conhecimento da doutrina espírita, que eu vou encontrar ali na Gênese e nos outros livros da codificação, eu não entendo aquela obra de André Luiz. Eu vou ler e não vou entender nada, porque é um livro complexo, que traz informações científicas até, bem complexas e profundas. Então entendam a importância de se estudar a doutrina espírita, de buscar conhecer o livro dos Espíritos. Primeiramente o livro dos Espíritos, que é o básico. Quem quer saber o básico de doutrina espírita, o início ali, é o introdutório. Leia, estude o livro dos Espíritos. Busque conhecer o livro dos Espíritos. Vai lendo, gente, sem sacrifício, 1 ou 2 perguntas por dia. E vai bem devagar, refletindo. Tira aí 20 minutos do nosso dia para ler 1 ou 2 perguntas e refletir sobre aquelas questões, tentar chegar ao fundo, ao conhecimento daquilo. E se ainda persistir a dúvida, se eu ainda não conseguir entender, a Casa Espírita está preparada com vários grupos de estudo em que eu vou poder estar ali estudando e vou poder levar a minha dúvida. Olha, eu li isso assim, no livro dos Espíritos, não compreendi. A gente pode aqui, entre nós, aqui em grupo, tentar debater sobre essa questão para chegar ao fundo disso, chegar a algum entendimento. Não vai ser custoso para nenhum de nós. A gente dedica o nosso tempo para tantas coisas menos nobres do que isso. O que são 20 minutos do nosso dia, 15 que sejam, para entender um pouco mais sobre a doutrina espírita, para buscar compreender um pouco mais sobre a obra de Kardec. E é interessante como dentro das casas espíritas, muitos trabalhadores, muitos de nós trabalhadores, ainda não conhecemos o espiritismo. Raul Teixeira conta numa das palestras dele que certa vez ele foi convidado a fazer uma palestra num centro que estava fazendo aniversário. Era aniversário da casa e Raul Teixeira foi até lá. E o presidente do centro pediu que durante o dia, a palestra era à noite, que durante o dia ele fizesse um encontro com os trabalhadores. E ele aceitou, chegou lá no horário que estava marcado o encontro. Mas enquanto ele se dirigia até o salão principal, ele passou pela sala de evangelização. Era um dia de evangelização, estava tendo evangelização normal. E ele ouviu a evangelizadora que falava assim com as crianças: vamos lá, gente, repete assim com a tia. A mulher veio dar, e as crianças respondiam assim: da costela, tia. Ela, isso, veio da costela do homem. Repete de novo. Veio da costela do homem. E ele falou que tomou um susto muito grande. Porque, ué, mas como assim? Que tipo de ensinamento é esse que estão passando para essas crianças? E aí, nessa hora veio o presidente da casa e Raul Teixeira falou assim: escuta aqui, escuta só o que estão falando aqui.
E quando o presidente da casa ouviu, o Raul Teixeira falou que ele ficou pálido, não sabia o que dizer. Ele, Raul, mas o que é isso? E Raul Teixeira não perdeu a oportunidade, né? Virou para ele e falou assim, eu não sei, é você que tem que me dizer, o senhor cresceu, você que é o presidente, é você que tem que me dizer o que está acontecendo aqui. Para ver que muitos de nós não temos esse conhecimento. Muitas casas espíritas ainda dão muito mais importância à questão mediúnica do que ao conhecimento em si. Se eu tiver conhecimento, se eu souber como me comportar nas mais diferentes situações, eu não vou ter problema mediúnico. O médium que tem problema, não é porque, nossa, o médium ele tem a mediunidade muito ostensiva, aí ele fica traindo, é porque ele não tem conhecimento. Ele não sabe como controlar determinadas situações. Ele não sabe, se ele está no ambiente de trabalho e chega um espírito sofredor e quer falar sobre ele, ele não sabe se concentrar, que ele tem a capacidade de encaminhar aquele espírito. Não, nesse momento eu não posso. Vá até a casa espírita tal, eu vou aqui mentalizar e lá vai ter uma equipe espiritual, faz uma prece, mas ele não sabe fazer, porque ele não estuda. Ele não procura educar a sua própria mediunidade. Mas nós vemos muitas casas espíritas que dão muito mais importância a essa questão do que a educar as pessoas, a ensinar espiritismo. A impressão que dá, essa é uma expressão que o próprio Raul Teixeira usa nessa palestra, né? Que a impressão que dá é que assim, deixa, pra quê? Vamos cuidar só da mediunidade. Ele não sabe nada. Quando morrer, a gente doutrina aqui na reunião mediúnica e resolve o problema. Muitas pessoas pensam assim. E é necessário que a gente tenha o conhecimento. Eu vou mais a fundo. Se chegar em algum momento alguém que participe da reunião mediúnica desta casa ou de qualquer outra, mas por compromissos inadiáveis da vida, eu tenho que escolher. Eu vou no estudo e vou na reunião mediúnica. Eu não posso mais ir nos dois nesse momento. Tenho que escolher. Escolha ir no estudo. Deixe um tempo de reunião mediúnica se for um compromisso inadiável. Porque é através do estudo é que o médium se educa e se controla. E usa a sua mediunidade para trabalhar com Jesus. Então escolha sempre o estudo. Porque se for realmente primordial que esse médium participe da reunião mediúnica, a espiritualidade vai se encaminhar, vai dar um jeito para que com o tempo ele possa voltar a frequentar a reunião mediúnica. Mas primeiro é necessário que a gente possa se instruir. É necessário que eu entenda o fenômeno. E não acredite no fenômeno que alguém me disse que ele funciona daquela maneira, e aí eu acredito naquilo. Não. É necessário que quando eu vier à casa espírita, eu esteja preparado para adquirir conhecimento. Eu busque trazer para a minha vida conhecimento, base doutrinária. Porque é essa base doutrinária que vai me fazer ser uma pessoa melhor. É através do conhecimento que eu vou aprender a amar. Porque quanto mais eu conheço, mais eu amo. Quanto mais eu estudo doutrina espírita, quanto mais eu entendo os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita, mais eu amo as criaturas. Mais eu compreendo o outro. Mais eu entendo que aquele irmão que está comigo tem limitações. E que eu tenho que respeitar as limitações daquele irmão, assim como eu também quero que ele respeite as minhas limitações, que são muitas. Então eu passo a compreender, eu passo a olhar o mundo com uma outra visão. Eu passo a ter um olhar novo sobre a criatura e sobre a obra de Deus na Terra. Porque eu passo a compreender como que se deu todo esse trabalho. Eu passo a amar ainda mais a Jesus. Porque eu sei que Ele é um ser que já cuida dos destinos deste planeta desde antes de vida que existir. Já cuida da Terra desde antes do Big Bang explodir. O Big Bang que formou esse universo que nós conhecemos. Quando o Big Bang explodiu, a Terra soltou dali uma bola incandescente de fogo. Antes disso, Jesus já estava determinado para ser o governador espiritual da Terra. Então eu vou entender, já que os cientistas dizem que a Terra tem aproximadamente 4 bilhões e meio de anos, que Jesus já é um espírito puro há mais de 4 bilhões e meio de anos atrás. E que já cuida dos destinos desse planeta, já prepara o terreno para que eu possa vir aqui, reencarnar, buscar melhorar, vencer as minhas más inclinações, vencer os meus obstáculos, me tornar uma pessoa melhor, desde muito antes de eu sonhar em estar aqui. Jesus já trabalha nesse planejamento.
já arquiteta juntamente com Deus, através da orientação de Deus, os destinos desse planeta. Tornou esse país aqui que nós moramos o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Agora, Jesus já fez o trabalho dele e faz todos os dias incessantemente. Colocou já Ismael, um espírito de alta classe que comanda os destinos desse país. Basta que nós agora façamos a nossa parte. Jesus já faz a parte dele. Quando é que nós vamos começar a fazer a nossa parte? Quando é que nós iremos começar a dar a nossa contribuição? Quando será que nós nos tornaremos pessoas ainda melhores do que temos sido? Para trazer para o mundo aquilo que o mundo precisa, que é o amor, que é a paz nos nossos corações. Quando é que nós colocaremos em prática os ensinamentos que recebemos de Jesus? Todos nós podemos colocar em prática esses ensinamentos. Todos nós temos essa capacidade. Todos nós temos essa condição. O que nos falta ainda é um pouco mais de boa vontade em assumir uma postura em prol dos ensinamentos de Jesus, em prol do amor, e deixar de lado as nossas paixões, aquilo que ainda nos reduz, aquilo que ainda nos impede de caminhar, aquilo que ainda nos deixa travados, amarrados nessa caminhada evolutiva que é reservada a todos nós. É necessário que eu solte as correntes que me prendem. É necessário que eu me liberte. E a chave para essa libertação é o amor. O amor é capaz de nos libertar de qualquer prisão. Ele nos liberta das piores prisões, da pior das prisões, que é a prisão da nossa consciência, que é a prisão do nosso egoísmo, das nossas más inclinações. O amor também nos liberta dessa prisão. Então que tenhamos realmente a vontade de mudar. Que tenhamos também a capacidade de refletir sobre a nossa vida, de refletir sobre aquilo que temos feito até hoje. Que busquemos ser pessoas melhores. Eu sei que é difícil, eu sei que é extremamente complicado isso, mas ninguém disse para nós que seria fácil. Nem o próprio Jesus nos enganou em momento algum dizendo que seria fácil mudar a si mesmo, escolher o caminho certo. Eu sei que todos nós passamos por problemas graves na nossa vida muitas vezes. Problemas que nos fazem duvidar que até que exista um Deus no céu que olha por mim. Problemas em que muitas oportunidades a gente para e pensa e fala assim, não, eu só posso estar sozinho nesse mundo. Para estar passando por isso, Deus não existe. Se existe, é injusto, está me castigando. Eu sei que nós passamos por isso muitas vezes. Por situações assim, complicadas. Às vezes a gente não tem vontade nem de levantar de manhã da cama. Às vezes a gente olha e fala, não acredito, eu vou ter que enfrentar isso mais um dia. Eu sei disso tudo. Sei que muitos de nós podemos, nesse momento aqui, enquanto conversamos, estarmos passando por problemas dessa natureza. Mas uma coisa eu digo para vocês, por pior que seja o nosso problema, por mais complicada que seja a situação que passamos, não é nada ante o amor de Deus na minha vida. Ante aquilo que o Criador pode trazer para mim todos os dias. Não significa nada quando eu resolvo permitir que Jesus caminhe ao meu lado. Quando eu resolvo permitir que Jesus transforme o meu coração em sua casa. Quando eu abro a porta da minha vida para Jesus entrar. Todos os problemas desaparecem quando eu permito que o médico de almas, Jesus, opere os milagres que Ele pode operar na minha vida. Mas esses milagres são como aqueles lá que estão descritos no Evangelho de Jesus. Eles só são feitos através da minha vontade de mudar, através da minha fé. Jesus, quando curava alguém, Ele sempre repetia, vai em paz, a tua fé te salvou. Então que eu tenha fé em Jesus, que nós tenhamos fé no Criador, que nós possamos trazer para a nossa vida esse amor de Jesus que está à nossa disposição. Jesus nos espera para o encontro. Ele está de braços abertos nos esperando para esse abraço.
Só que Jesus só pode ir até um certo ponto da caminhada. E ele já fez a parte dele, ele já caminhou até onde ele podia. O restante do caminho tem que ser percorrido por mim. Eu tenho que percorrer o meu caminho até Jesus, para que eu possa ser embalado em seu abraço, para que eu possa receber esse amor na minha vida. Bom, então, essa noite eu gostaria de agradecer a Deus por mais essa oportunidade de ter criado, por nos permitir esse encontro, agradecer a Jesus pelos ensinamentos de sempre, a espiritualidade amiga pela inspiração da noite de hoje, a direção da casa pelo convite, muito obrigado por mais uma oportunidade de estarmos juntos, e agradecer a cada um de vocês também pela presença, pela boa vontade de estarem aqui, por terem feito a escolha de estarem aqui hoje. Não se esqueçam nunca disso. Se ao final do dia vocês resolverem relembrar como foi o dia de vocês, repassar o que vocês fizeram de bom, o que vocês fizeram de ruim, utilizar o método que Santo Agostinho nos oferece no Livro dos Espíritos, vocês começarem a perceber que o dia de vocês não foi tão bom quanto poderia ter sido, que algumas escolhas ainda foram um pouco equivocadas, não desanimem. Pensem que pelo menos uma escolha nós fizemos certo. Nós escolhemos estar aqui nessa noite, compartilhando desse banquete espiritual que compartilhamos nesse momento. Então que Jesus possa abençoar a vida de cada um de vocês, abençoar os seus projetos no bem, que Deus possa fazer cair sobre cada um de vocês chuvas de bênção para a vida de vocês, chuvas de amor e felicidade. Assim seja, graças a Deus.